Fluxo de caixa, como controlar o dinheiro da empresa? É um baita desafio, né? Parece que as contas sempre é maior do que os recursos que entram na empresa. Então, hoje eu quero falar com você sobre o fluxo de caixa, como fazer esse controle das entradas, saída da empresa, que vai ajudar você a tomar melhores decisões no dia a dia. Decisões com segurança, sem depender apenas lá do saldo bancário, porque se você só toma uma decisão baseada no saldo bancário, você corre um grande risco de tomar decisões erradas. Me chamo Elideberson, sou contador, consultor, gestor financeiro. Eu já quero pedir aqui para você, encarecidamente, na verdade, parece mais uma questão de pedição, brincadeiras à parte, mas eu já quero pedir você se inscrever aqui nesse canal, já ativar o sininho aqui, que toda semana eu trago conteúdo sobre gestão financeira para empresas, trago conteúdo sobre Simples Nacional, conteúdo voltado para o MEI, então toda semana tem conteúdo aqui nesse canal. Então, uma forma de você me apoiar é já ir se inscrevendo, já deixando o seu like aí, porque nos ajuda. Então, o objetivo hoje aqui é a gente falar sobre o fluxo de caixa. Como que você pode tomar melhores decisões a partir da implementação, do fluxo de caixa? Porque assim, a grande verdade é que o lucro no papel, ele não paga boleto. Então assim, existe uma diferença entre regime de competência e regime de caixa, porque muitos empresários acreditam que vender mais vai resolver todos os problemas financeiros, e é aí onde que mora uma grande, mentira, um grande equívoco. Então assim, empresas que são lucrativas, elas quebram, porque tem diferença, entre esses 2 extremos, então, assim, entre regime de competência e regime de caixa. Então, eu quero trazer para você aqui o que que é o fluxo de caixa, quais são os erros mais comuns e como você montar o seu fluxo de caixa aí de forma eficiente. E como você usar ele, né, nada mais melhor do que você usar ele para decidir, com segurança, decidir ali, com confiança e fazer as escolhas certas, porque é muito desafiador empreender. Então, quando empreendemos no escuro, é mais desafiador ainda. Então, assim, então você já vai estar na frente de muita gente porque você está aqui assistindo esse vídeo, que tenho certeza que ao final dele, você vai ter o que colocar em prática. Então, vai anotando cada detalhe que você vai ouvindo aqui nesse vídeo e, sem sombra de dúvida, coloque em prática. Só ouvir, depois não colocar em prática, aí não vai adiantar muita coisa, tá? Então, o primeiro ponto, o que que é o fluxo de caixa? Então, o fluxo de caixa, ele é o controle cronológico de tudo que entra, tudo que sai na sua empresa. Então, entrou hoje R$ 10, saiu R$ 3 ali do material de limpeza, saiu R$ 5 de adiantamento salarial. Então, o fluxo de caixa, ele é o controle cronológico de todo o dinheiro que entra e sai da sua empresa. Então, dia a dia, sem depender apenas do saldo bancário. Então, vou dar um exemplo maior, né? Eu fui muito, muito generoso com um exemplo de R$ 10. Então, vamos pensar aqui uma empresa que vendeu 50 mil por mês. Mas o que que acontece? Ela vende 50 mil por mês, mas ela vai receber uma parte desse valor daqui 30 dias. Enquanto os fornecedores precisam ser pagos hoje. Então, olha como que você começa a ter clareza quando você faz todos os registros ali. Então, você consegue ter um fluxo de caixa consolidado e uma previsão. Então, você consegue avaliar o seu futuro. Então, é importante, que aí nós chamamos de previsão de fluxo de caixa. Então, isso ajuda você a tomar decisões quando você vai comprar, quando você vai negociar ali com o fornecedor. Então, assim, existe a diferença entre a competência e o caixa. Então, igual eu citei o exemplo, a empresa faturou 50 mil esse mês, mas, porém, esses 50 mil não entrou nesse mês. Ele vai entrar daqui dividido em 2, 3 vezes. Então, a competência está dizendo que ele faturou 50 mil, mas o fluxo de caixa, que é o momento que esse dinheiro vai entrar, ele vai entrar, vamos dizer, vai entrar fatiado. Então, por isso que é importante você dominar o fluxo de caixa. Então, eu volto a dizer, o faturamento, muitas das vezes, ele dá uma falsa ilusão de que a empresa está indo bem. Então, toma cuidado. Então, assim, o que que acontece? Quando você tem um descasamento entre o regime de competência e o regime de caixa, você vai ter algumas consequências. Então, você vai ter atraso, vai ter juros, decisões equivocadas. Então, assim, mesmo com a venda garantida. Então, se você faturou 50 mil neste mês, e porém, vamos pensar aqui que você está começando a empresa hoje. Você faturou 50 mil nesse mês. E, porém, você só vai receber em 3 vezes. Então, você vai receber no mês 1, mês 2, mês 3. Aí o que acontece? O seu fornecedor, você comprou com prazo de 15 dias. Então,
Por isso que é importante você entender e dominar o fluxo de caixa para fazer essa junção para você não sofrer, esses descompassos. Então assim, então como evitar esses descompassos, né? Então é importante você registrar todas as entradas e saídas todos os dias. Às vezes você acha uma tarefa chata, mas se você fazer todo dia, você vai fazer isso com mais leveza, com mais tranquilidade. O grande erro é que os empreendedores torna tomando, se equivocando, é de deixar fazer uma vez por mês, uma vez por semana. O que acontece? O que era uma coisinha talvez de 30 minutos, vai virar uma coisa de 4, 5, 20 horas. Então, você não deixe de fazer, tá? Então, assim, não deixe de fazer a conciliação. A conciliação bancária ela tem que ser feita diariamente. Você precisa, porque ela vai alimentar o seu fluxo de caixa. Nisso você vai saber como que está sendo realizado e como que está o previsto. Então, é importante. Então, o que que você precisa fazer? Você precisa fazer todo santo dia. Não deixe para fazer com uma semana, com 30 dias, que provavelmente quando você começar a fazer, você vai ter muita demanda e você vai tornar deixando para lá. Então, isso torna colocando o seu negócio em risco. Então, o que que você vai fazer agora? Já levanta aí o saldo que você tem hoje atualmente, então saiba exatamente quanto você tem disponível hoje. Já a segunda passo aqui que você vai fazer. Já registra todas as movimentações do dia de hoje. Então, toda entrada, toda saída, sem exceção. Aí, o que que você vai colocar aí na sua agenda? Semanalmente, você vai fazer uma revisão. Então, você vai olhar a sua projeção de fluxo de caixa, como que tá o realizado, para você fazer ali os ajustes. Então, é importante você fazer isso. Se você não sabe como começar na prática, se você trava, eu vou deixar aqui o nosso contato aqui. Se você precisar, temos aqui 3 planos de consultoria, então tenho certeza que um deles vai te atender perfeitamente e você vai destravar essa organização, essa clareza financeira aí na sua empresa. Então, qualquer dúvida, já entre em contato aqui com o WhatsApp que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Então, eu vou falar aqui os principais erros. Quais são eles? Então, tem 3 erros que escondem um problema real. O primeiro é misturar as contas pessoais. A conta o que acontece? A conta da empresa, ela vira uma extensão da carteira do dono. E isso é eu não te julgo, tá? Não te julgo, até você assistir esse vídeo hoje eu não te julgo, mas amanhã eu já vou começar a te julgar se você já não tomar decisão para corrigir esse erro. Um outro erro que tenho certeza que você comete esse erro. Conta aqui para mim nos comentários se não, tá? Que é qual é o segundo erro. Qual que é? Confiar no saldo bancário. O saldo, você olha lá no extrato bancário da empresa, o saldo está positivo. Porém, você ignora o que, que já está comprometido. Então, assim, esse é um erro de fazer a gestão da sua empresa apenas olhando no saldo bancário. Apenas olhando o valor que está lá disponível. Um outro erro aqui, que é o terceiro, é você não projetar os pagamentos futuros. O que que acontece? Tomando um chá aqui porque meio gripado, então a voz se aparecer um pouco estranha, fica tranquilo, é gripe mesmo. Então, a outra questão, o outro erro é não projetar os pagamentos futuros. Por quê? Quando você não projeta os pagamentos futuros, você sempre está pagando incêndio e sempre está sendo pego de surpresa. Então, assim, para você parar de ser pego de surpresa, você precisa projetar. Então, você implementando o fluxo de caixa, fazendo um controle, conciliação bancária, você vai começar a ter essa clareza. Isso vai ajudar você a evitar esses 3 erros. Então, assim, esses erros, tenho certeza que se hoje você comete, mas se você colocar em prática o que eu estou te falando aqui, tenho certeza que você vai parar de cometer esses erros. E o que que acontece quando comete esses erros? E tenho certeza que aí é onde que eu volto a afirmar que talvez você está cometendo esses erros, que é a questão da falta do capital de giro. Então, assim, mesmo que o mês parece estar ótimo, você está vendendo bem, mas tá faltando dinheiro. Então, todo dia é um perrengue para pagar as contas, é um perrengue para pagar os compromissos da empresa. Então, assim, cuidado com esses erros. Então é importante, para você evitar esses erros, você separar as contas e trabalhar com projeção. É muito importante você fazer isso, então assim, a conta ser apenas da empresa, assim você consegue auferir realmente, como que está a saúde da empresa, você apurar, o resultado operacional de caixa, você apurar ali a lucratividade da empresa,
quando você tem essa separação e você consegue fazer um planejamento mais robusto, mais, sim, um planejamento que vai ajudar você a tomar melhores decisões na sua empresa. Então, tarefinha aí para você já fazer aqui, que se você chegou até aqui nesse vídeo e ainda não se inscreveu aqui nesse canal, para 3 segundinhos, clica no botão de se inscrever, já deixa o seu joinha aqui nesse vídeo. Então, eu vou te falar 3 coisas para você fazer agora. Primeiro, separa as contas pessoais da empresariais, ponto. Segunda, revisa todos os vencimentos do mês. Então, olha, já se você não tem, eu vou te dar um prazo para você fazer os lançamentos, fazer esse registro numa planilha ou num sistema, para você, daqui 10 dias, você já conseguir olhar o que você tem para vencer nos próximos dias. E criar, a terceira dica aqui, criar uma rotina financeira semanal. Então, assim, você só vai sair da escuridão financeira, você só vai sair da falta de clareza a partir do momento que você definir uma rotina financeira. Eu te entendo, sei que tem muita coisa para você fazer, sei que você tem que vender, você tem que atender. Super te compreendo, você tem que gerir a equipe, eu te compreendo, mas você precisa fazer. Se você não fazer, busque alguém que possa auxiliar, uma terceirização ou contratar uma pessoa qualificada para fazer parte da sua equipe, mas eu acho que o mais em conta, mais barato é uma terceirização ou até mesmo uma consultoria que você consegue ali criar os seus processos e depois você fica mais fácil para você treinar alguém da sua equipe para estar fazendo. Então, como montar esse fluxo de caixa eficiente? Como que você vai fazer isso aí na prática? Então, eu vou falar aqui 4 práticas para você ter previsibilidade real. Primeiro, categorias padronizadas. Então, você precisa ter essa organização, entrada e saída por tipo de gasto e receita. Então, você precisa ter um plano de conta bem estruturado. Lógico, cuidado, não vai na internet e digita plano de contas, porque, você pode se basear pelo plano de contas na internet, mas querendo ou não, cuidado que às vezes vem com uma linguagem muito técnica e, assim, você precisa de algo efetivo. Isso eu falo por experiência, por atender diversos empresários todos os meses, então, assim, eu sempre bato na tecla. O simples, bem feito, é o que dá resultado. Então você precisa de um plano de contas bem estruturado, não com uma infinidade de contas, mas sim com contas que realmente você bate o olho, você olha e você possa tomar decisões. Então, se são 4 práticas aqui que eu quero te passar, a primeira é essa: categorias padronizadas. Então, tenha um plano de contas. A segunda prática aqui, registro diário. Lança as movimentações todos os dias para não acumular. É igual eu já comentei aqui anteriormente. Se você fazer todos os dias, e vamos colocar que você gaste ali em média 30 minutos por dia, e vamos colocar de segunda a sexta-feira, então nós estamos falando aí de 150 minutos. Dentro de uma semana. Então, se você fazer todo dia 30 minutos, o que vai acontecer? Dentro de uma semana, você vai ter ali 150 minutos dedicados a esses registros. Porém, se você for fazer isso uma única vez, que esses 150 minutos vai dar 2 horas e 30 minutos, pode ter uma certeza, se você fazer uma única vez, vai dobrar esse tempo. Você vai gastar 5, 7, 8 horas para fazer esses registros da semana. Então, por isso eu tô falando que eu vivo isso na prática, juntamente com a minha equipe. Então, assim, hoje nós levamos como nós trabalhamos com a terceirização financeira, então nós rigorosamente, todo dia nós realizamos os lançamentos diários das conciliações bancárias dos nossos clientes. Por quê? Por experiência, eu atuei por muitos anos no ramo varejista, então comecei ali com faz tudo, cheguei no cargo de diretor, então eu sei como que é na prática. Então, assim, se você fica um dia sem fazer, parece que as coisas destrilham. Então, por isso que o conselho é registra diariamente. Você precisa fazer isso diariamente. Eu falei de 4 práticas, então até agora eu falei 2, vou para a terceira. A terceira prática é conciliação bancária. Você precisa fazer o cruzamento do extrato do banco com o que foi lançado. Por quê? Quando você tem uma conciliação bancária consistente, que você pega o que você lançou ou numa planilha, ou num sistema, ou no caderno, não sei qual é a metodologia que você vai decidir fazer. Então, assim, o importante é fazer, tá? Aí, no decorrer do caminho, você vai melhorando. O que Por que a conciliação bancária é importante? Porque quando você cruza as informações e o que está no extrato bancário bate com os lançamentos que você registrou,
Perfeito, você tem segurança, você tem respaldo que tudo que você recebeu, tudo que você pagou, você registrou. Quando você faz a conciliação e não tá batendo, aí você tem gargalos. Então, assim, aí você não pode tomar decisão, que aí se torna achismo. Então é importante. E a quarta prática aqui, projeção de 90 dias. Você precisa pelo menos ter uma projeção do seu fluxo de caixa para os próximos 90 dias. Por quê? Você precisa antecipar aquilo que se pode tornar uma dor de cabeça. Eh, a urgência só se torna urgência quando é no momento. Então, quando você olha para o fluxo de caixa, você entende que em algum momento ali, vai ter aquele determinado mês, tem um comportamento um pouco menos de receita, mas eu estou com os compromissos um pouco mais elevados. Então, você consegue ajustar, você tem tempo. Quando você liga para o seu fornecedor antecipado, ele está entendendo que você está preocupado. Então, assim, é diferente se o compromisso está vencendo hoje ou venceu ontem e eu ligo para o fornecedor. A recepção vai ser totalmente diferente. Então, assim, você ter essa projeção de 90 dias, você vai antecipar, então, um déficit. Então, você consegue antecipar ali um momento que talvez tenha um descasamento das entradas e saída. E isso e antes da crise chegar. Então, muitos empreendedores perdem noites de sono por falta de um simples planejamento de pelo menos 90 dias. Então, resumindo aqui, o que é que você precisa fazer agora? Você precisa definir o plano de contas, você precisa projetar os recebimentos e fazer uma comparação do previsto e realizado. Conforme vai passando os períodos, as semanas, os meses, você vai fazendo esse comparativo, para aí você vai se familiarizando e ganhando ali segurança para tomar melhores decisão. Então, aí entra um ponto importante. Como você usa o fluxo de caixa para você decidir. Então, o fluxo de caixa ele vai apoiar na sua tomada de decisão. Mas, porém, se você só vai ter um fluxo de caixa se você fazer esses passos anteriores que eu mencionei para você. Se você ainda não se inscreveu aqui nesse canal, dá essa moral, se inscreve aqui nesse canal, deixa o seu joinha, porque é uma forma de nos apoiar. O meu objetivo aqui é trazer um conteúdo rico que possa ajudar você, empreendedor, a empreender com mais leveza e clareza. Então, o fluxo de caixa, ele vai apoiar você tomar decisões importantes. Quais decisões? Compras. Quanto que eu preciso comprar? Qual é o momento certo que eu devo comprar? Os investimentos. Eu expando, eu compro um ponto, mudo de ponto. Então, o fluxo de caixa vai te ajudar você a tomar essas decisões. Outra decisão importante, aumento minha equipe ou não? Então, assim, porque o colaborador, em hipótese, ele pode gerar um resultado, mas em do resultado ele vai gerar uma despesa inicialmente, porque tem um período de treinamento, adaptação, tem tudo isso. E uma outra decisão é o Prolabore. O que é o Prolabore? É o salário do dono. Então, todo empreendedor, todo empresário, ele tem que ter um Prolabore. Por quê? Quando você não define o Prolabore, algum momento da sua empresa você pode ter o sentimento de que não está valendo você investir as suas energias no seu negócio. E na maioria das vezes, pela minha experiência, os empreendedores tornam às vezes retirando um Prolabore, mas por não ter a clareza de quantos realmente está retirando, fica com esse sentimento vazio. Então, esses pilares que o fluxo de caixa pode ajudar você a tomar decisão, isso vai ajudar você a tomar uma decisão com mais clareza. Então, o que você poderia fazer agora? Analisar o seu cenário. Então, você precisa olhar para o seu cenário atual. Então, se você não tiver tudo isso que eu já comentei aqui, vou te dar 10 dias para você organizar e colocar em prática e fazer essa tarefinha de analisar o seu cenário. E depois que você analisa o seu cenário, acompanhe os seus indicadores e sempre revise mensalmente. Não é fez uma vez, acabou, tá? Então, assim, caminhando aqui já para o nosso final, o fluxo de caixa, ele não é só um relatório. Ele é uma ferramenta de gestão que oferece clareza, então tenha isso em mente. Então ele vai reduzir risco, ele vai permitir você crescer com segurança. Então não seja insensato e continue, se você não tem essas práticas no seu negócio, independente se você fatura 5 mil, se você fatura 15, 20, 30 mil. Então se você não tem o fluxo de caixa, esse financeiro estruturado, coloque em prática. Se você já tentou e não conseguiu e precisa de um direcionamento, nos envie um WhatsApp que vamos ajudar você nessa missão, tá? Então, o faturamento, entenda, não é lucro. Então, é importante você ter essa estruturação financeira para você tomar melhores decisões. E o saldo bancário, ele não representa a real situação financeira da empresa. Então,
resumindo aqui, né, basicamente falamos de 4 pontos, né, o que que é o fluxo de caixa, os erros mais comuns, como montar um fluxo de caixa eficiente e, por fim, como usar, né. Não adianta a gente fazer tudo e, por fim, a gente não saber como usar. Então esse é o conteúdo que eu tinha programado para trazer para você. Então eu peço, se você não se inscreveu, se inscreve, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário e nos segue lá no nosso Instagram. Os nossos Instagram, tanto o meu pessoal quanto do escritório, tá aqui na descrição desse vídeo. E se você precisar, pode me chamar no WhatsApp que tá também na descrição desse vídeo. E até um próximo conteúdo.